Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 7. Ok. Vamos ler a partir do versículo 25 até o 36. Diz assim: Então, alguns do povo de Jerusalém diziam: Não é este que procuram matar? Ele está aqui falando em público e nada lhe dizem. Será que as autoridades admitiram ser ele o Cristo? Entretanto, sabemos de onde ele vem, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele vem. Mas Jesus, levantando a voz no templo, passou a ensinar, dizendo: Sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu venho. Contudo, eu não venho por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, pois venho da parte dele, e ele me enviou. E eles procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois a sua hora ainda não havia chegado. Contudo, muitos da multidão creram nele e diziam: Quando o Cristo vier, fará ele mais sinais do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas a respeito dele, e os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Então Jesus disse: Estarei convosco um pouco mais de tempo, depois irei para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estarei. Os judeus perguntaram uns aos outros: Para onde ele irá, que não o acharemos? Será que irá para a dispersão entre os helenistas e os ensinará? O que significa isso que ele disse: Vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estarei? Vamos dar uma recapitulada aqui no que o Samuel falou na semana passada, para a gente poder pegar o fio da meada, né? Para a gente conseguir fazer o nosso caminho aqui. Então, na semana passada, o Samuel nos situou aqui no texto. Nós estamos na festa de Pentecostes, 6 meses antes da crucificação. A festa de Pentecostes era por volta de outubro e a crucificação seria no ano seguinte, no ano 30, por volta de abril, na festa da Páscoa. E ele ainda nos disse, diante da proposta dos irmãos de Jesus, né, que se assemelha muito à proposta de Satanás lá em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto, a tentação no deserto, porque o deserto não foi tentado, né, foi Jesus, mas no deserto, onde Satanás propunha: vai, se lança do pináculo, as pessoas vão ver, vão te adorar, vão reconhecer o teu senhorio. E aqui os irmãos de Jesus fazem da mesma forma, né? Vai lá, se mostra. Quem quer ser reconhecido tem que se mostrar. Uma estratégia de marketing bem atual, né? E Jesus recusa aquilo e ele diz: ainda não é chegada a minha hora, não é o momento. E aqui há uma dupla aplicação: não há o momento nem de eu subir à festa, nem o momento de eu ser crucificado, porque a hora aqui, a minha hora não chegou, está ligado aos dois momentos, né? E ele continua mostrando que a obra que ele faz, remetendo lá ao capítulo 5, que está completamente ligado aqui ao capítulo 7, mostrando que tudo que ele fazia tinha uma ordem, tinha uma direção concreta, que ele não era precipitado, né? Essa questão de a minha hora não chegou mostra que Jesus não era precipitado no agir, ele não agia por impulso, ele não agia diante da afronta das pessoas tentarem empurrar ele para algo. Ele não era reativo quanto às ações das pessoas, ele era dirigido por Deus, ele era submisso completamente à vontade de Deus. E aí a gente já pode pensar no que Paulo diz lá em Romanos 8,14, quando ele diz: o Filho de Deus, ele é dirigido pelo Espírito de Deus. E nós já podemos aprender com o Senhor nessa questão
de que não podemos ser pessoas que reagem, pessoas precipitadas. Quantas vezes nós somos precipitados nas nossas ações e nós acabamos complicando mais a situação, né? Porque nós agimos por impulso, por reação. E nós devemos aprender com o Senhor Jesus, seguir o exemplo do Senhor Jesus e saber quando é a hora de agir, quando não é a hora de agir, sermos guiados pelo Espírito de Deus, como diz Paulo lá em Romanos. Então Jesus percebe que é a hora de subir, isso é tudo a nossa recapitulação ainda, tá? Jesus percebe que é a hora de subir, e ele sobe, e ali ele provoca uma reação dos fariseus, dizendo como ele pode não ter sido instruído e falar desse jeito, e eles ignoravam que Jesus era o autor da lei, né? Ele era a razão da lei e o autor de toda aquela lei, então ele era o único que podia expressar a lei com toda a sobriedade, com toda a clareza. Ok? E no final ali da exposição do Samuel, na semana passada, ele concluiu com a comparação que Jesus faz em relação à circuncisão, que era uma espécie de cura de um membro do corpo, e Jesus falava: o que eu fiz foi curar todo o corpo. Eu segui o mesmo princípio, vamos dizer assim, a mesma lógica que Moisés estabelece. Então por que vocês estão julgando de forma errada? Julguem pela justiça, não sejam aquelas pessoas que julgam por uma aparência, né? Quero abrir até um parênteses, que isso está falando muito com Mateus capítulo 7, quando as pessoas simplesmente, hoje é um dos versículos mais citados, talvez mais citado até que o Salmo 23, né? Não julgueis para não ser julgados. E quando ele fala ali de não julgar, ele está falando de um julgamento arbitrário, um julgamento que não tem provas, um julgamento de aparência e de alguém que não buscou provas, né? E esse julgamento que Jesus está apresentando aqui é exatamente esse: um julgamento que não tem provas, um julgamento que não tem raciocínio, busca de fatos verdadeiros. E a gente vai começar a ver agora, a partir do verso 25, que Jesus lança essa palavra e eles vão mostrar justamente que eles eram pessoas dirigidas por aparência. Eles não eram pessoas dirigidas por uma certeza. Eles não buscavam fatos para tirar as suas conclusões. Eles tanto eram influenciados pela opinião dos líderes, o povo em geral era influenciado pela opinião dos líderes, quanto eles não olhavam uma determinada circunstância e tiravam as suas próprias conclusões sem nenhum esclarecimento. E a gente vai ver que é exatamente isso que Jesus vai condenar e mostrar que eles estavam agindo de forma errada. Ok? Então, a partir do verso 25, ele diz: então alguns do povo de Jerusalém diziam: não é este que procuram matar? E parece que esse verso ele vai contradizer lá o verso 20, quando a multidão diz: tens demônio, quem é que procura matar-te? Parece que é meio contraditório, né? João está falando aqui que a multidão fala que Jesus tem demônio, imagina que alguém quer matar, e logo abaixo ele fala que o povo de Jerusalém diz: não é esse que procuram matar? E na verdade não existe uma contradição. João ele é muito criterioso, muito sábio ao escrever essas palavras. Ele quer fazer inclusive os seus leitores entenderem o contexto. A gente tem que lembrar que o livro de João ele foi escrito muito posterior à data dos acontecimentos. Então ele está escrevendo para um povo que não estava ali naquelas circunstâncias e precisava entender o que estava acontecendo. Então, no seu critério, na sua habilidade de escrita, essa habilidade dada por Deus de escrita, João usa dois termos diferentes. Ele usa a multidão e ele usa alguns de Jerusalém. E aí a gente pode compreender da seguinte forma: a multidão é a forma geral, né? Pensando que a festa dos tabernáculos vinham muitos peregrinos, não era só a questão do povo da Judéia ou de propriamente Jerusalém ali, mas toda a região da Judéia, toda a região da Galileia,
que ficava bem ao norte, né, depois de Samaria, e todas aquelas pessoas que vinham como peregrinos de outros países, né, judeus que habitavam em outros países, esses que são chamados da dispersão, eles vinham para a festa e eles não estavam familiarizados com a questão dessa intenção de se matar Jesus, de se prender Jesus. Então eles falam do que eles conhecem. Mas daí João chega aqui no verso 25 e mostra de forma clara que os habitantes de Jerusalém tinham ouvido isso. Aqueles que habitavam em Jerusalém, alguns daqueles que habitavam em Jerusalém, aonde era a sede do governo eclesiástico, vamos dizer dessa forma, da liderança judaica, estava em Jerusalém. Então aqueles que habitavam próximo aos líderes, eles tinham informações mais precisas. Então eles podem falar: ué, não é esse que estavam querendo matar? E daí isso gera uma certa confusão na mente dos habitantes de Jerusalém, porque no verso 26 ele fala assim: e agora ele está aqui falando abertamente, falando em público, e nada lhe dizem. Será que as autoridades admitiram ser ele o Cristo? Ele gera uma confusão. Eles estavam falando ontem que queriam matá-lo, e hoje eles estão deixando ele falar livremente aqui. O que está acontecendo? Para a gente entender um pouco o sentimento desses homens, vamos colocar numa situação inversa. Aqui Jesus é o ponto positivo e todo mundo em volta está errado. Vamos colocar a situação inversa que talvez fique mais clara, né? Vamos supor que entre aqui na igreja hoje um desses pastores televisivos, né? E suba no púlpito, talvez assim ele esteja usando um chapéu, não sei, né? E ele começa a pregar besteiras e vender as suas artes místicas, né, seus lenços e suas águas de Israel, pela bagatela de R$1.000. E ele começa a vincular tudo isso, a falar: se você não comprar, você não vai ser abençoado, e você não vai ser salvo, e você está condenado. E ele começa a falar várias besteiras. O que geraria no coração de vocês? Uma revolta? Talvez muitos perguntassem: mas o que está acontecendo aqui? Os pastores não estão vendo isso? Eles não vão tomar nenhuma providência? Está contradizendo tudo que sempre foi pregado. Meu Deus, a igreja está perdida. Talvez levantasse muitos questionamentos, e é exatamente isso que está acontecendo com o povo. Eles estão acreditando que os líderes estão certos e Jesus está errado. No entanto, os líderes estão permitindo que Jesus exponha abertamente, sem fazer nada. E eles estavam ignorando, o povo estava ignorando que não é que os sacerdotes, os fariseus da época estavam de acordo, sendo enganados por Jesus, como talvez fosse o pensamento deles, ou perceberam que estavam enganados, né? Mas nós estamos no quarto dia da festa, e a cidade já está cheia. A cidade já está lotada de peregrinos. Prender Jesus descriteriosamente é provocar uma revolta. Então aqueles líderes estão sendo perspicazes, eles estão se contendo para não causar revolta. Compreende? Eles estavam com medo do povo. É isso que a gente pode entender aqui. Porque senão eles já teriam dado um jeito. Mas Deus é tão incrível que Ele manda Jesus subir no momento e se manifestar no momento onde não seria possível Jesus ser preso. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais dessa questão soberana de Deus. Mas para a gente já ir formando um pensamento de que Deus sabe quando age, e quando nós seguimos a direção que Deus dá, nós estamos no momento certos e seguros naquele momento. Ok? Então, gera toda essa questão aqui, essa dúvida. Mas os habitantes de Jerusalém, eles, por estarem ali próximo da liderança, eles começam
a acreditar que eles sabem demais. E de repente eles fazem a declaração aqui: entretanto, verso 27, entretanto, sabemos de onde ele vem, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele vem. E é muito interessante essa colocação, né? Porque eles estão batendo no peito e falando: nós conhecemos, nós sabemos, nós estamos inteirados da questão de Jesus, nós sabemos de onde ele vem. No entanto, nem as Escrituras eles conheciam. Porque a declaração seguinte: quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele vem, é completamente fora do que os Escritos estão dizendo. Eles estão aparentemente aqui valorizando mais uma transmissão que havia, uma ideia que havia de que o Cristo nasceria, se esconderia no deserto e no momento de tomar Israel ele ia aparecer. Eles estão se baseando muito mais numa tradição do que nas Escrituras, porque as Escrituras em Miqueias 5, verso 2, ela diz: tu, Belém Efrata, de ti sairá o guia de Israel. E é tão conhecido isso que Mateus, lá no começo, no capítulo 2, ele vai declarar exatamente isso, quando Herodes vai perguntar para os sacerdotes aonde nasceria o Cristo. E é exatamente esse texto: tu, Belém Efrata, de ti sairá o guia de Israel. Estou resumindo aqui o texto, tá? Para a gente compreender. Então, eles estavam olhando para uma tradição, mas não estavam olhando para a palavra. Eles se achavam tão conhecedores, tão influenciadores, porque nós estamos perto da liderança. Ou nós, alguns ali dizendo essas coisas, são da liderança, que ignoravam o verdadeiro teor da profecia bíblica quando dizia que sim, se conhecerá da onde Jesus veio, da onde o Salvador viria. Está dando para entender até aí? Isso nos faz pensar. Quando nós nos aproximamos de Deus nos cultos, quando nós nos aproximamos de Deus na nossa devocional, quando nós nos aproximamos de Deus numa leitura corriqueira das Escrituras, como nós nos achegamos? Nós nos achegamos já com um coração altivo, achando que nós já sabemos a resposta? Nós julgamos que os nossos anos de vida cristã nos garantem um conhecimento pleno de Cristo? Será que é por isso que muitas vezes nós ignoramos a reunião do corpo? Porque nós já acreditamos que nós sabemos como Deus vai agir naquela reunião? Vai ser a mesma coisa. Ou será que nós temos um coração humilde? Um termo que eu tenho gostado bastante de usar é nos aproximarmos de coração nu, um coração despido, acreditando que Deus pode trazer uma palavra nova aos nossos corações e que, na verdade, toda a exposição das Escrituras ela é nova para os nossos corações e ela vai transformar-nos e nos levar aos propósitos de Deus? Como temos nos apresentado como o povo de Jerusalém? Para que nós possamos pensar a respeito da nossa vida. Muitas vezes nós não somos abertos à exposição das Escrituras. Nós achamos que nós já sabemos. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos leve a um coração humilde, um coração que possa obter a revelação plena das Escrituras, a palavra que se renova todas as manhãs. Mas aí Jesus, ele não dá para saber aqui se ele ouviu a colocação daquelas pessoas, ou se o Espírito lhe revelou, mas ele levanta a voz e diz: sim, vós me conheceis e sabeis de onde venho, contudo não vim por mim mesmo.
E é muito interessante aqui porque existe uma questão nos escritos de João que é chamado de ironia joanina. É como se João fosse irônico muitas vezes. E aqui, João não está querendo dizer que Jesus simplesmente concordou. Porque senão seria meio estranho, né? Jesus concordar sabendo que ele não era nazareno. Né? Ele crescera em Nazaré, lá na Galileia, mas Jesus era da Judéia, ele era de Belém. O que João está querendo dizer é como se Jesus estivesse falando assim: vocês acham que vocês me conhecem? Vocês acham que vocês sabem de onde eu venho? E a gente comprova isso com a frase seguinte, né? Contudo, eu não vim por mim mesmo. Ou seja, eu vou logo no começo mostrar para vocês que vocês não me conhecem. Porque vocês acham que sabem de onde eu vim, mas eu não vim de onde vocês acham que eu vim. Jesus aqui ele está falando como existe uma ponta de verdade, mas não é toda a verdade, porque vocês acham que conhecem a verdade, mas vocês não conhecem a verdade, vocês não sabem a verdade sobre mim. E a gente pode ver isso no capítulo 8, a gente vai chegar lá depois, mas só para a gente citar aqui, capítulo 8, verso 19. Eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Jesus respondeu: não conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesses a mim, também conheceríeis a meu pai. Então o que Jesus fala aqui? Vocês não me conhecem. Então a gente pode fazer essa leitura que João está realmente mostrando ironicamente: vocês acham que me conhecem? E talvez Deus muitas vezes olhe para a gente e fale assim: você acha que sabe o que eu vou falar? Você acha que sabe aonde eu vou te conduzir? Mais uma vez para nós raciocinarmos: será que nós realmente podemos nos sustentar naquilo que achamos que sabemos? E Jesus continua: eu não vim por mim mesmo. E quando ele usa essa palavra vim, está implícito aqui que ele não é dali. Porque quem vem é porque chegou. Ele não é originário dali. Dá para compreender isso? E ele começa a falar: eu não vim por mim mesmo. É muito legal aqui porque João, ele está escrevendo num contexto onde seitas já entraram dentro da igreja, estão forçando as portas da igreja cada vez mais e já se vê ideias de seitas no meio da igreja. Então existia, por exemplo, as seitas que diziam que Jesus não era o próprio Deus, que ele era talvez a criatura mais sublime de Deus, de uma formação especial de Deus, mas uma criatura. Ou a seita que dizia que Jesus ele era uma aparição, como de um fantasma. E tudo isso estava penetrando, e nesse contexto, João seleciona questões que vão esclarecer que aquelas seitas estão erradas. E ele pega questões que aconteceram em Jesus, lá durante a vida de Jesus, para que torne claro hoje para os seus leitores, e para nós hoje também se torne claro que Jesus é o próprio Deus. Então ele começa a fazer os links aqui, por exemplo, no capítulo 5, verso 29, ele mostra que Jesus obedecia ao Pai, depois ele mostra que ele deve ser honrado como Pai, ele mostra que ele fazia a mesma obra que o Pai, porque ele era um com o Pai, e ele vai construindo esse pensamento, ao ponto de chegar aqui no capítulo 7, e ele fala assim: eu fui enviado, eu estou aqui, eu fui enviado para que vocês saibam que Deus encarnou, que Deus veio salvar vocês.
E a gente vê isso na declaração de João, lá no capítulo 20, no propósito que ele escreve o livro. Quando ele diz lá, nos versos 30 a 31, ele fala assim: muitos outros sinais Jesus realizou, mas estes foram escritos para que vocês continuem crendo. A maioria das versões ela traz para que vocês creiam, mas o termo original ali ele está dizendo para que vocês continuem crendo. Então, o que João tem como propósito em toda a sua escritura é fazer com que o povo de Deus olhe para a escritura e veja a realidade de Cristo e não siga as heresias. E isso para nós hoje, irmãos, é de muita valia. Nós temos sido infestados de heresias. Essa semana, eu até compartilhei um vídeo com o Samuel, ontem eu conversei um pouco com o pastor Silvio, eu vi verdadeiras aberrações. Eu vi mais de 10 vídeos, com pelo menos 10 itens em cada vídeo, de venda de coisas místicas, desde água lá do Rio Jordão, né? Rio Jordão é um reservatório aqui da Sabesp, tá? Óleo, Bíblia mergulhada no óleo, depois drenada, né? Como que fala quando você ordenhada, para sair o óleo de dentro, porque é o óleo ungido da palavra de Deus. Coluninha, porque nós somos a coluna do Evangelho. Então você leva a coluninha abençoada para casa, mais uma vez pela bagatela de R$1.000. Perdão, esse era R$300, desculpa. E as pessoas comprando. E você sabe o que é o pior? É ver irmãos que são expostos, domingo a domingo, às escrituras, não só daqui, mas a gente conhece pessoas que têm a verdade, passando a semana ouvindo esses caras. Eu cheguei ao cúmulo de ver um vídeo de uma entrevista secular de um pastor drag queen. E batendo no peito com orgulho. Eu já fiz o culto travestido, né? Daí eu olho lá no site, a declaração de fé deles não combina com a prática, né? Li umas coisas lá que não combinam. E o que cabe a nós quando surgem essas coisas? Voltar às Escrituras. Voltar a essa palavra que não muda. Olhar para essa palavra e falar: essa palavra condena essas coisas, então não importa se as pessoas estão trazendo uma ideia errada e falando que é bíblica. A Bíblia não comprova. Por isso a necessidade de nós nos envolvermos com as Escrituras. Por isso, queridos, apesar de os nossos sábados, os nossos estudos de sábado serem estudos densos, com até termos difíceis que a gente tenta explicar, a nossa intenção é firmar vocês na palavra, para que esses ventos, e vou dizer, esses ventos são quase ciclones, porque arrastam multidões, para que vocês não corram risco de acreditar que essas coisas são verdade. Eu louvo a Deus por alguns irmãos, eu digo por alguns porque são algumas pessoas que me procuram em relação a isso, mas que quando veem alguma coisa estranha, imediatamente nos mandam mensagem perguntando: vi isso, é verdade? E daí a gente tem oportunidade, às vezes, de responder na hora, às vezes de nos reunir e esclarecer com as Escrituras. Esse é o nosso guia. Como o pastor Silvio disse
há uns domingos atrás, se a Bíblia disser que Jonas engoliu a baleia, nós temos que acreditar, porque essa palavra é a verdade. Compreende? E João tem esse intuito. E Jesus está ironizando aqueles homens que diziam: eu conheço. E ele está falando: vocês conhecem mesmo? Vocês não sabem nem de onde eu vim. Eu vim enviado, e quem me enviou é verdadeiro. E quando ele diz essa palavra verdadeiro, não significa que ele tem a verdade apenas, mas significa que ele é real. Ele não é fruto da imaginação, ele não é fruto de uma ideia humana, ele é real. Sua obra não é uma imaginação. Os judeus, eles reivindicavam que eles eram o povo escolhido, por isso eles detinham a verdadeira salvação, eles detinham as Escrituras. E Jesus chega claramente e fala assim: eu vim do Deus real. Esse Deus que vocês dizem que é real, eu vim dele, e vocês não conhecem ele. Compreende que João não está simplesmente lançando palavras, ele está desconstruindo um pensamento daquele povo, e ele está mostrando: eu vim. Ou seja, se vocês me ouvirem. E ele remete isso ao verso 17, né? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá que este ensino, que é o ensino dele, é do Pai. E se falo por mim mesmo. Ou seja, mais uma vez, como Samuel falava na semana passada, quando Jesus está incitando as pessoas com um teste. Quer saber se é verdadeiro? Se envolva com a verdadeira obra de Deus, e você vai se deparar com o meu ensino. E você vai ver que o meu ensino é o que a obra de Deus está falando. E aqui, mais uma vez, ele está falando: vocês não conhecem. Porque se vocês conhecem, vocês dariam atenção para o que eu estou falando. Compreendem isso? Está se tornando claro? No verso 30, então, diante dessa exposição, né, eles não gostavam nem um pouco de ser expostos, né? Eu acho que ninguém gosta de ser exposto, mas a palavra de Deus, ela é chamada de luz porque ela vem nos expor, né? Uma vez eu estava dando uma aula, ainda quando nós estávamos com o grupo na casa da Geni, e eu falava essa questão da luz, que quando a gente acende a luz e a gente se vê descabelado na frente do espelho, né? Eu não sei se acontece com vocês, acontece, o Jazz não acontece, né? É um péssimo exemplo para você, né? Pro Marco também não acontece. Mas quando a gente vê a remela no olho, talvez esteja mais próximo, né? A gente não fala: estou descabelado, ou meu rosto está sujo, vira as costas e vai embora. A gente pega e faz o quê? Se apruma, né? A gente penteia o cabelo, lava o rosto. Algumas mulheres passam chapinha, passam batom, passam rímel. 492 coisas depois. Espera um pouquinho que ainda não terminei. Mas por quê? Porque a gente não se satisfaz com a aparência que a gente viu naquele espelho, porque a luz estava acesa. Porque se a luz não estiver acesa, a gente olha no espelho e a gente não enxerga nada, porque está escuro, né? E a palavra de Deus, ela é chamada luz porque ela nos expõe. E o que nós fazemos com essa exposição? Nós nos aprumamos ou fala: tudo bem sair com a remela? Tudo bem sair com esse defeito que eu estou vendo, né? Então, alguns chegam ao extremo de olhar e falam assim: acho que eu preciso passar no médico, não sei, né? Para fazer algumas coisas, alguns procedimentos, aqueles viciados em procedimento, né? Mas a gente precisa perceber que a palavra de Deus, ela nos expõe para provocar uma mudança, para provocar
uma transformação em nossa vida. Então Jesus não está simplesmente sendo irônico para satirizar e deixar aquelas pessoas perdidas, mas para que elas reflitam a respeito do rumo que elas estão tomando. Mas diante dessa exposição, verso 30 diz que tentaram prender Jesus. E aí vem uma das declarações que eu acho mais linda das Escrituras. Toda vez que os meus olhos passam por um desses fatos, eu acho fabuloso. Que diz assim: mas ninguém lhe pôs as mãos, pois a sua hora ainda não havia chegado. Eu acho sensacional essa declaração. Essa declaração exalta de forma tremenda a soberania de Deus. Jesus já havia feito essa declaração lá para Maria, nas bodas de Caná. Já havia feito essa declaração para os irmãos dele aqui no começo, mostrando que existe um momento certo, existe uma hora certa. E antes deste momento certo, nada vai acontecer. E aqui João coloca a responsabilidade humana e a sabedoria lado a lado, né? Quando Jesus fala, não é hora de subir, não vou subir. Mas quando é hora de subir, ele sobe. Mas por que ele sobe? É porque ele sabe que a hora crucial não havia chegado. Ele sabia que o Senhor soberanamente o guardaria. Como, mais uma vez, remetendo ao estudo da semana passada, o Samuel nos dizia, Jesus sabia que morreria, mas na Páscoa, não em Pentecostes. Mas ele sobe, sabendo que o Senhor queria que ele estivesse ali. Queridos, como é precioso saber isso. Sabe, nós chegamos a alguns pontos, quando nós nos deparamos com textos das Escrituras, ou com situações da nossa vida, onde nós somos colocados em xeque. Se nós cremos na soberania de Deus, ou nós cremos numa parcial soberania, o que torna a soberania não soberania. Vou explicar para vocês o meu trocadilho. Soberania significa que tem autoridade absoluta. Não há uma autoridade maior. Se Deus é soberano só em determinados momentos e não é em outros, Ele não é soberano. Na lógica não cabe isso. Uma coisa não pode ser e não ser. Eu não posso estar lá fora nesse momento, não está chovendo. Eu não posso dizer, não está chovendo, mas está chovendo. Porque ou está chovendo ou não está chovendo. Em questão à soberania de Deus, venham nas nossas próximas aulas, porque o pastor Silvio e o pastor Jefferson vão tratar a respeito dos atributos de Deus, e soberania está dentro dos atributos de Deus. A soberania não pode ser e não ser. Ou Deus é soberano, ou Ele não é soberano. Então a gente se depara com algumas situações na nossa vida, ou alguns textos que nos colocam em xeque, e a gente chega e vai descobrir se nós cremos num Deus soberano, na forma como nós respondemos a esse Deus soberano. Ou se nós cremos em um Deus soberano não soberano, só enquanto as situações estão no nosso controle. Eu estava com uma dívida, surgiu o dinheiro. Deus é soberano. Estava com uma dívida, o dinheiro não chega. Senhor, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor é soberano para fazer alguém me trazer dinheiro, ou fazer brotar da terra, ou fazer o correio enviar uma carta. Mas esquecemos que Deus é soberano para não mandar nada disso também. Eu gosto de uma música muito simples que eu ouvi há pouco tempo, e eu achei essa música sensacional. Ela fala assim: se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se eu for curado, Ele é Deus, mas se eu não for, Ele continua sendo Deus. Essa música tem tanto significado que nós ignoramos. Talvez até achemos a música bonitinha, mas na prática. E eu quero dizer para vocês que Deus é soberano. E nada acontece fora da vontade de Deus.
Deus é o controlador absoluto. Deus não tem os dedos frouxos para que as coisas escorram das suas mãos. A palavra de Deus diz que Ele mediu as águas na concha das suas mãos. Isso significa que a água não ficou escorrendo. Não ficou lá. A gente pega a água na mão, se a gente for daqui até ali na Fátima, a mão já está vazia. Deus não. As águas ficaram para encher os mares. Ele é soberano. Nada pode escapar à soberania de Deus. Amém? Salmo 115:3, Davi diz assim: mas o nosso Deus está no céu, e Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Dá para você compreender isso? Dá para você compreender que tudo faz parte da vontade de Deus para as nossas vidas? Ele está guiando a nossa história. Descansa nisso, querido. Descansa nisso. Nós não sabemos aqui no texto se as pessoas não puseram as mãos de Jesus porque Deus fez com que um segurasse o outro, se os guardas romanos impediram Jesus, ali a multidão de chegar até Jesus, ou se Deus criou um campo de força ao redor de Jesus. Nós não sabemos, o texto não é claro. O que o texto é claro é que ninguém pôde pôr a mão em Jesus. Então isso nos fala também que não importa a forma como as coisas aconteçam, o que importa é que Deus sobrenaturalmente está trabalhando para nos preservar e para nos levar ao propósito estabelecido por Ele desde a eternidade. Compreendem isso? Preste atenção nessa frase de Riley e guarde essa frase para a sua vida. Os servos de Cristo, em todas as épocas, devem guardar em seus corações este ensinamento e relembrá-lo nos momentos de necessidade, que habitam em um mundo onde Deus governa sobre os acontecimentos e as épocas, onde nada acontece sem que Ele permita. Nós habitamos em um mundo onde há um controlador soberano. Nós não somos largados no mundo, como diziam alguns no passado. Eu me lembro da minha infância para a adolescência de ter ouvido um termo, bacia das almas, né? Deus jogava tudo lá, rodava. Ou que Deus pegou, como existe uma linha de pensamento, que Deus pegou, deu corda no relógio, deu corda e tudo segue aquela engrenagem e Ele não controla mais nada porque Ele já fez a sua obra. Deus está controlando. Ele não apenas nos criou, mas Ele governa e controla todas as coisas. Essa verdade não pode cair do nosso coração. Compreende isso? O Senhor controla todas as coisas. No Salmo 31, verso 15, Davi ainda declara: meus dias estão em suas mãos. Você crê nisso? Nossos dias, desde o ventre. Lá no Salmo 139 ele repete isso. Desde o ventre, estão nas mãos do Senhor. Estão seguros nas mãos do Senhor. Amém? E aí, no verso 31, contudo, muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ele mais sinais do que este homem. Enquanto alguns queriam prendê-lo, alguns creram nele. E não há muita concordância entre todos os pensadores a respeito desse versículo, porque alguns pensam que não foi uma fé genuína, né?
questionam, será que foi uma fé genuína porque foi depositada nos milagres? Na verdade, a gente também não sabe se foi uma expressão de credulidade para a salvação, ou se eles estavam apenas pensando, quem pode nos livrar como esse? Esses sinais que ele faz, será que haverá alguém que vai dar mais demonstração do que ele, de que é o Cristo? Porque sinais remete a isso, né? Pensa, por exemplo, no semáforo. O semáforo mostra que aquele lugar é um cruzamento, que pessoas vão passar ou que carros vão passar. Pensa numa outra sinalização de rua, né, que vai mostrar onde você está. Sinais têm essa conotação de mostrar uma verdade que está acontecendo naquele momento. E quando eles falam de sinais aqui, a gente realmente não sabe qual o teor da fé, mesmo porque não nos compete saber qual o teor da fé. A questão é que alguma coisa se moveu dentro deles. Eles compreenderam um pouco as Escrituras. Eles compreenderam que as obras de Jesus estavam concordando com as suas palavras e concordavam com Deus. Compreendem isso? Então está meio que implícito, mesmo porque quando a gente olha lá no capítulo 2 de João, quando o texto parece que se repete e fala, muitos creram no seu nome, vendo os sinais que ele fazia, acrescenta-se ali, mas Jesus não se confiava a eles porque conhecia o coração deles. Mas aqui não há essa expressão, então a gente não pode afirmar que está no mesmo contexto, se tem a mesma ideia, se eles creram realmente ou não. O que a gente pode simplesmente dizer é que provocou algo, e sempre vai ser assim, né? Enquanto alguns, na exposição das Escrituras, querem nos matar, alguns vão crer. Né? Para nós que ensinamos, é um tremendo conforto olhar para um texto desse e ver que sempre haverá aqueles que vão querer nos matar e sempre haverá aqueles que vão crer na exposição das Escrituras e serão convencidos por ela. Então isso nos dá força, muitas vezes, para continuar. Em que categoria cada um de nós está? Responda para si mesmo. Ok? E aí os fariseus começaram a ouvir o que aquele povo estava dizendo, crendo em Jesus, e eles ficam atemorizados. Lembra que eu falei que eles tinham medo da multidão? Eles tinham medo da multidão, né? Pode criar uma rebelião. E aqui, é como se eles falassem, estamos perdendo o controle. A gente não pode permitir isso. A gente tem que agir. A gente tem que tomar uma posição. E é muito legal quando o texto diz aqui que os fariseus e os saduceus. E historicamente, nós já falamos algumas vezes aqui, mas para a gente recordar, fariseu não se dava com saduceu. Fariseu, por exemplo, acreditava na imortalidade da alma, na ressurreição do corpo, em anjos. Os saduceus não. Os saduceus não acreditavam nessas coisas. Os fariseus se juntavam com o Império Romano, com o governador romano, visando um bem, aqui, naquele momento. Mas eles não eram a favor do Império Romano. Eles queriam que o Império Romano caísse para que Israel fosse autônomo. Os saduceus não. Eles eram um partido, uma seita religiosa favorável a Roma. Então existia uma rivalidade. Mas quando eles se veem ameaçados, eles juntam força. Oi? Parece os partidos políticos, né? Na verdade, isso é uma característica do ser humano, né? A pessoa pode não suportar a outra, mas quando precisa, que ela sabe que a resposta está na outra, ela vai se juntar. Então, queridos, o que o texto nos mostra aqui é que inimigos podem se juntar contra a verdade. Inimigos podem se juntar contra a verdade. E aí eles mandam os guardas, né? Aqui a aplicação mais óbvia é que sejam os guardas do templo
que eram do meio dos levitas, da tribo de Levi, que guardava o templo, e os sacerdotes tinham liderança, autonomia. O sinédrio, que era composto pelos fariseus, saduceus, sacerdotes, escribas, todas essas classes, eles tinham autoridade sobre os guardas do templo. Então eles possivelmente foram esses guardas que foram prender Jesus. Mas aí, no verso 33, Jesus diz: estarei convosco mais um pouco, depois irei para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde eu estarei. E Jesus parece que retoma aqui, falando: minha hora não chegou. Vocês não entenderam, minha hora não chegou. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, quando ele fala, estarei por um pouco mais de tempo, ele já mostra esse pouco mais de tempo, que faltava pouco tempo para chegar à hora determinada. Como nós falamos, ele está aqui há 6 meses da crucificação. Então ele já sabia que estava na reta de chegada. Se a gente parar para pensar hoje, ontem foi Natal, amanhã já é maio. Não é verdade? Então 6 meses passam voando. Eu acredito que para Jesus, ativo no ministério, da forma que era, não tinha toda a nossa comodidade, tinha que andar de cidade em cidade. Então acredito que passou muito rápido. Então ele fala: daqui a pouco, mais um pouco, estarei convosco. E aí ele fala: vocês não podem estar onde eu estarei, e vocês não podem ir para onde eu vou. E aqui ele está mostrando claramente: sim, vocês não podem ir à cruz, mas não é esse o foco. Ele está mostrando claramente que aquelas pessoas, por não crerem nele, por não crerem nas Escrituras, lembra que ele falou antes? Vocês não conhecem o Pai, vocês não me aceitam como vindo do Pai, então vocês não podem estar onde eu vou estar. Vocês não podem se achegar ao lugar onde eu vou estar, porque vocês rejeitam as minhas palavras, porque vocês não creem em mim. E nós sabemos que nós somos salvos por crer em o nome de Jesus Cristo. E aqueles homens, de forma geral, os líderes que mandaram prender, eles não criam em Jesus. Então essa é a aplicação do texto. Vocês não podem estar aonde eu vou estar, porque vocês não creem em mim. Jesus já tinha construído esse pensamento até aqui, mostrando desde o capítulo 5 a sua unidade com o Pai, ao ponto de alguns perceberem, nós acabamos de ler, será que é possível alguém dar mais demonstração do que este? Será que não é tão claro que ele é o Cristo? Então aqueles líderes decidem não crer diante dessa exposição e não podem estar onde Jesus vai estar. Se torna claro isso para vocês? Ok. E isso nos remete, a alguns textos. Amós capítulo 8, versos 11 e 12, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem fome de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, de norte até oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Veja, é o que Jesus está falando aqui, porque eles vão procurar Jesus e não vão encontrá-lo. A palavra de Deus parou de ser pregada em algum momento? Não, mas eles nunca vão encontrá-la. Deus não vai permitir que essas pessoas achem. Provérbios 1, a partir do versos 23 a 28, diz assim:
atentai para a minha repreensão. Pois eis que vos derramei abundantemente o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também da minha parte, eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Queridos, que advertência é essa? Existem pessoas como similarmente a esses líderes, a esse povo, que constantemente se recusam a crer na palavra de Deus. E a palavra de Deus expressamente está dizendo que haverá um tempo em que essas pessoas perceberão que deveriam ter buscado ao Senhor, mas ao buscá-lo não vão encontrá-lo. Nós precisamos estar atentos hoje para não rejeitarmos a palavra de Deus, para não rejeitarmos os ensinamentos das Escrituras, como isso é bobagem, isso não serve mais, isso é ultrapassado. Como Samuel citava ontem na aula, nós muitas vezes somos chamados daqueles que idolatram a Bíblia. Não é uma idolatria à Bíblia, porque só Deus merece toda a nossa adoração e nossa devoção, mas nós sabemos que Deus se manifesta, nos ensina através dessa Escritura. Ela deve ter uma alta consideração, não idolatria, mas uma alta consideração, sabendo que nós recebemos quem Deus é nessa Escritura. Nós não podemos rejeitar, porque senão a similaridade desses homens, nós corremos o risco de o dia que nós falarmos, tem que buscar o Senhor, Ele não nos ouvir. E esse não nos ouvir não significa que Deus ficou surdo para a gente, né? Ele mudou a sintonia da rádio e Ele não consegue mais captar as suas ondas sonoras. Significa que Ele não vai fazer caso de você falando. Compreende? Isaías 55, o profeta nos faz uma advertência, ele fala, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor, porque é grandioso em perdoar. Temos sido expostos às Escrituras. E qual tem sido a nossa atitude? Buscar o Senhor? Ou acharmos que sabemos de tudo? Acharmos que podemos reger as nossas vidas? E na nossa arrogância não declarada, acharmos que sabemos mais do que Deus? Porque na verdade quando a gente tenta tomar o controle, eu vou usar esse tenta porque a gente não consegue tomar o controle, a gente consegue fazer as presepadas, como diz Provérbios, Deus fez o homem perfeito, mas ele se envolveu em muita bagunça, né? A gente bagunça a nossa vida, mas o controle continua estando nas mãos de Deus. Então nas nossas tentativas, na nossa arrogância, a gente só acha confusão, podendo chegar no derradeiro dia, onde Deus não faça mais caso de nós. Isso é uma grande advertência para nós. E o que fazem esses homens? Eles começam a ironizar, porque a forma aqui que eles escrevem, que eles dizem, também é uma forma irônica. Para onde ele irá que não o acharemos? Irá para a dispersão entre os helenistas e os ensinará?
o que significa que ele disse: vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estou? Zombando de Jesus. O ministério dele não deu certo aqui no nosso meio, então ele vai correr lá da dispersão? Vocês sabem que aqui o povo da dispersão são os povos que, durante os cativeiros, da Assíria e da Babilônia, eles, na volta do cativeiro, eles não voltam para Israel, eles ficam espalhados pelas nações. Então, é isso que ele está falando. Será que ele vai para um povo que nunca ouviu, que não sabe que ele é um farsante? Ou será que ele vai lá entre os helenistas, e aqui a aplicação também pode ser os judeus de fala grega, ou entre os gregos? Pregar para os gregos, ele vai deixar de falar para a gente para falar para os outros? O que ele vai falar? Ele desistiu? O tom é satírico, mas eles não sabiam que eles, na sua sátira, estavam profetizando que quando Jesus fosse para o lugar onde eles não podiam estar, a sua palavra se estenderia para os gregos, a sua palavra se estenderia para os dispersos, a sua palavra não seria contida em Israel. Que a própria ordem de Jesus levem a minha mensagem a Jerusalém, Samaria e aos confins da terra. E Deus é tão controlador absoluto do universo que a igreja começa a ter um certo conforto em Jerusalém, e no capítulo 8 de Atos Deus permite uma perseguição que vai fazer o quê? Levar eles para os confins da terra, porque não há quem impeça o que Deus determinou que vai acontecer. Vocês compreendem isso? E nesse aspecto, as pessoas podem zombar, mas elas não percebem que elas estão contribuindo para o plano de Deus. E aqui é interessante porque o texto pula. Jesus não dá mais nenhuma resposta para eles. Já cumpriu aquele momento e vai para o último dia da festa, que nós vamos estudar na próxima aula. Mas para que nós possamos compreender e firmar o que nós vimos hoje, nós precisamos aprender, primeiramente, a nos aproximar de Deus com o coração despido, esperando a palavra de Deus, ansiosos como uma criança que quer aprender a atividade do Pai. Sabe aquela criança que vê o pai fazendo alguma coisa? Eu quero aprender a fazer isso, às vezes a Com falava a respeito disso, essa palavra aqui não me acrescenta nada, para eu pular. Mas saber que nós recebemos dele, tenha seu coração humilde, nu diante de Deus. E volte-se sempre para a palavra, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, tempos difíceis, tempos em que a fé não tem alcançado tantos quanto outrora e tem sido deturpada. E muitos, pasmem, muitos daqueles que já estiveram na plena verdade, descambaram para esses caminhos. É triste ver isso. Por isso nós temos que ter as Escrituras como nosso norte, como nosso alicerce. Como diz Jesus lá em Mateus 7, se estivermos firmados, obedecendo a palavra, virão fortes ventos, ondas impetuosas, mas nós permaneceremos em pé, nossa casa vai permanecer firme, alicerçada. Então, a palavra, nos apeguemos de forma humilde para sermos alicerçados, não nos esquecendo que Deus é soberano. Ele não é parcialmente soberano, o que tira dele a soberania. Ele é soberano, ele é o controlador absoluto do universo.
Não se esqueçam disso. E jamais rejeitem as palavras desse Senhor soberano, para que não haja o tempo em que Ele não nos ouça mais. Mantenhamos a nossa fé alicerçada, como diz João, repetindo lá no capítulo 20. Leiamos as Escrituras para continuar crendo, continuar alicerçado em Cristo e somente em Cristo. Amém?